Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Logística e nessa aula falaremos sobre os cenários econômicos. Cenários econômicos é uma visão geral do estado atual da economia, incluindo as suas principais características e tendências. E assim, ele é influenciado por diversos fatores, como por exemplo, taxa de crescimento econômico, taxa de juros, inflação, entre outros cenários que podem ocorrer no meio nacional. E assim a gente costuma dividir os cenários econômicos em três grupos, tendo eles o pessimista, o otimista e o realista. O pessimista é um cenário que prevê as piores situações para a empresa, como por exemplo aumento de custo e despesa, e o não atingimento de metas. Esse se encontra o cenário pessimista. O otimista, ele prevê um ambiente já favorável para a empresa, como o atingimento de metas de faturamento e um menor custo de produção ou serviço que ele detém. E um cenário realista, ele prevê ali o que é mais provável de acontecer, considerando o aumento atual da empresa e seu histórico. Então a gente divide o cenário econômico em três partes, onde a gente vê um pouco sobre elas. Dando sequência, seguindo aqui a nossa aula, a gente fala um pouco sobre os setores da economia que compõem o país. A gente tem a questão do primário, que envolve a agricultura, a pecuária e ao extravismo, que são as matérias-primas que podem fornecer. Tem o secundário, que é a indústria e manufatura. E temos o terciário, que são os serviços formais ou informais, que são prestados nas mais diversas áreas e também as atividades comerciais. Falando um pouco sobre o setor primário, em relação à agricultura, à pecuária e ao extravismo, são atividades econômicas que envolvem a utilização de recursos naturais para a produção de alimentos, e matérias-primas e outros produtos que compõem a cadeia produtiva de um país. Assim, falando um pouco sobre a agricultura, consiste no cultivo de plantas para uma possível colheita futura. E assim os agricultores, ou lavradores, se detém desses dois nomes, são as pessoas que decidem, que se dedicam a essa atividade, de plantio, de colheita, de cuidado no campo ali. É eles que fazem o plantio, o plantio diário, semanal ali, na chamada horta, do nosso campo, que a gente é muito rico, nesse quesito de agricultura. Somos um país muito rico frente ao mundo inteiro. A questão da pecuária, consiste na criação de animais. Aí temos os donos de gado, de fazendas, que são conhecidos também como pecuaristas, e as pessoas que trabalham na pecuária, que são os famosos peões, quem nunca ouviu falar nesse termo. Peões, vaqueiros, e os pastores, em questão de ovelhas, entre outros. A gente entende um pouco sobre a agricultura e a pecuária. Obviamente que o assunto a abordar é os cenários econômicos, então a gente não vai aprofundar nesse quesito de assunto referente a cada área que se detém desses três setores da economia. O extrativismo, ele consiste na extração de recursos naturais da natureza para fins comerciais ou industriais. O extrativismo ele pode ser tanto vegetal quanto animal ou mineral. E aí falando um pouco sobre o extrativismo vegetal, que consiste na extração de elementos vegetais da natureza, como por exemplo frutos, a própria madeira também, as raízes, as folhas, que o pessoal faz a partir das folhas, fazem vários produtos de medicinal também, resinas, ceras, e um pouco também do cultivo das plantas, se aproveita ali, como por exemplo a seiva das plantas também é bastante utilizado. Falando um pouco do extrativismo animal, a gente consiste aí, não tem como não destacar a questão da caça e pesca de animais. Se utiliza também da própria pele do animal, além da carne, se utiliza também a pele para, como por exemplo casacos, bolsas. Então assim, se aproveita ao máximo do abuso ali do que o animal ele tende a oferecer para o capitalismo de um país, digamos assim. Então assim, de fato é um assunto bem abrangente que, se a gente fosse focar, realmente fugiria aqui do nosso tópico.
Mas é só para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos aqui uma parte de cada setor desse da econômico, né? Que envolve o cenário econômico de um país. A questão do extrativismo mineral, ele consiste na extração de minérios da natureza, principalmente de pedras preciosas. Então a gente entende um pouco aí sobre cada tópico desse do setor primário. Já na parte do secundário, a gente tem aí a indústria e manufatura, né? A indústria é basicamente o local onde a matéria-prima é transformada em produtos, enquanto a manufatura é o processo de produção em si. Então, são meio que interligados, né? Dentro do setor de indústria de um país, de uma organização. A indústria manufatureira é um conjunto de fábricas que produzem bens de consumo, a partir de matérias-primas e bens de consumo semi-acabados. O setor manufatureiro, né, ele é a parte de um setor secundário da economia. E o que produz, tudo que ele produz, ele vai para a questão do PIB, né, do PIB nacional de um país. Então, tudo que se é produzido na questão de indústria e manufatura, ele vale para o PIB, né, ele conta como a questão do nosso produto interno bruto, que é a taxa de produção e serviço, né, de produto e serviço de um país. Falando aí do terciário, né, que são os serviços formais ou informais, a questão dos serviços formais e informais, eles são atividades que fazem parte de um setor terciário da economia, que também inclui atividades comerciais, né? E assim, a principal diferença quando a gente fala em serviços formais ou informais é a questão do vínculo empregatício, né? Aquele que trabalha de carteira assinada, ele é um trabalhador formal, enquanto o que não trabalha, não tem um vínculo com o seu empregador, ele é considerado um trabalhador informal. Então, basicamente, a diferença é essa. Do mais, a mão de obra é a mesma, né? A questão visionária do trabalho é a mesma também. O que diferencia é simplesmente a carteira de trabalho, né? Que é a nossa CLT. E aí, dando continuidade, a gente enxerga aqui um pouco abaixo do nosso tópico a questão um pouco sobre o primário, secundário e terciário. No quesito primário, né, a gente tem a agricultura, que é a questão lá do plantio e colheita, a pecuária, né, que é o tratamento junto com os animais. Temos a silvicultura, a pesca, extrativismo mineral e vegetal. Esse quesito aqui da silvicultura, né, ele é basicamente a arte de cultivar florestas, né, para produzir madeira e outros derivados, de forma a atender, né, de forma que atenda às necessidades do mercado e também de promover o uso racional das florestas, ou seja, eu uso matéria-prima tirada da natureza, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência de que eu devo fazer o replantio, né, devo ter aquele cuidado de... É como se eu tirasse e estivesse devolvendo ao mesmo tempo que eu estou tirando da natureza. Então tem esse cuidado, né, tem essa questão ambiental, essa biodiversidade, nesse quesito de exploração da natureza. E aí tem alguns exemplos que a gente poderia citar aqui, que é como, por exemplo, a preservação do solo, da água e do clima, a redução dos impactos ambientais, o reflorestamento de áreas degradadas, né, referente ao desmatamento, a conservação da biodiversidade que a gente falou, e a geração de emprego e renda no campo, né? A gente sabe que é um setor que detém de uma mão de obra gigantesca, né? É um setor que gira a economia, é um setor bastante produtivo, né? Bastante amplo também, que requer muita mão de obra para que seja entregue, que seja atendido todas as demandas, né? Tanto na parte de plantio, colheita, na parte de todo um setor primário do país, né? Eu acredito que seja o setor que mais movimenta a economia, falando do Brasil, né? Por exemplo, que a gente exporta muito alimento, a gente é riquíssimo nesse quesito, tanto em plantio quanto no setor de bovinos, por exemplo. A gente é o maior exportador de carne do mundo, isso conta bastante positivo para a economia do nosso país. Dando sequência, a gente entra um pouco sobre alguns pontos do setor secundário econômico, né, que é o ramo de automobilística, o naval e aeronáutica, a metalúrgica e siderúrgica. E para quem não sabe, né, tem uma diferença aí entre metalúrgica e siderúrgica, que podemos dizer que a metalúrgica assim, a principal diferença, né, que um é o tipo de metal produzido
Ou seja, a metalúrgica é mais ampla, enquanto a siderúrgica ela é mais específica, né? Mediante a metalúrgica ali. Por exemplo, no setor de metalurgia é uma área de estudos, né, que ela abrange toda uma produção de metais. E aí, desde a extração até a confecção, a metalúrgica ela produz vários tipos de metais, como por exemplo alumínio, titânio, ferro, cobre. Então ela tem uma série de variedades no seu ramo de negócio. Enquanto uma siderúrgica, né, ela é um subgrupo da metalúrgica, que se dedica mais à produção e tratamento de aço e ferro. E assim, ela é parte de uma indústria que tem como base produzir chapas ou barras metálicas, que são utilizadas como matéria-prima para outras indústrias. Então é meio que um subgrupo ali da metalúrgica, né? É basicamente essa a diferença entre as duas. Assim, é do mesmo grupo, porém de uma certa forma um pouco diferente. Mas se trata de um mesmo material de utilização. O setor têxtil, né, são os tecidos, alimentícia de bebidas, papel e celulose, madeireira e moveleira, química e petroquímica, maquinários, construção civil, equipamentos eletrônicos e de informática, entre outros assuntos que a gente poderia listar aqui uma série de coisas que se enquadram no setor secundário. E assim, o terciário, para a gente fechar esse tópico, ele pode se resumir como todo serviço prestado por empresas e pessoas, né? Se enquadrando também o comércio, né? A gente pode até resumir mais do que isso, se igualar ao PIB, né? O PIB é a base do terciário aí, que é a questão de produto e serviço. Seguindo para o próximo tópico da aula, a gente entende aqui um pouco melhor sobre o que são os cenários econômicos, né? Que são conjuntos de condições econômicas que podem afetar a performance de uma empresa ou de um país. Esses cenários eles podem incluir fatores internos, como o crescimento do PIB e o nível de emprego, bem como externos, como a recessão global e a guerra na Ucrânia, né? Temos exemplos recentes aí, né? E assim, naturalmente se percebe que o cenário econômico é dependente de condições macroeconômicas, das mais diversas, sendo necessária uma visão geral de como anda o mundo a todo momento. E assim, separei aqui alguns tópicos que podem influenciar bastante em relação à mudança do cenário econômico. A gente teve a pandemia, né? Tem a questão da alta do dólar. A época do ano também influencia bastante. Escândalos corporativos e questões políticas. Em relação à pandemia, a gente, quando teve a pandemia, né, houve uma queda absurda na demanda por produtos e serviços, né? Teve também a questão da interrupção de algumas atividades devido à crise sanitária. E também a questão do fechamento, né, de alguns empreendimentos, micros empresários, né, pequenos, médios empresários que não suportaram a crise e acabaram fechando seus comércios. Então, teve uma alta definitiva, uma crise muito grande no cenário econômico, né? De fato, virou ali um cenário pessimista, né? O pessoal só esperava o pior, tudo caindo, né? Devido àquela crise sanitária que a gente teve, que foi durante 1 ou 2 anos, se eu não me engano, naquela peleja ali, né? E sem falar a demora que teve para se recuperar, né? Das perdas que teve durante a crise sanitária, né? Então, muitas empresas acabaram fechando devido à forte queda no mercado, né? Não só nacional, mas também do mundo. A alta do dólar, quando a gente fala na alta do dólar, ela influencia principalmente no preço do combustível, né? E questão de importação, né? Porque assim, a gente, por ser um país que, assim como a gente exporta, a gente também importa, né? Então, quando a gente compra de fora, tem um certo aumento no preço, então a demanda, né, o poder de compra ele tende a cair um pouco, porque a moeda da gente acaba desvalorizando devido à alta do dólar. Mas o que impacta mais, eu acredito que na minha opinião, é a questão de que a gente exporta muito produto para fora. Seja em plantio, até mesmo em bovinos, por exemplo, que a gente é o maior exportador de bovino. E se eu não me engano também de suíno em relação ao mundo todo, né? Então as empresas elas optam por querer exportar porque vão estar recebendo mais do que se estivesse vendendo aqui no país. Então, uma vez que elas optam por exportar mais produtos do que vender no próprio ambiente nacional, elas vão ganhar mais dinheiro. Então,
a demanda para a gente vai diminuir, né? Ou melhor, a oferta para a gente vai diminuir em meio a um cenário de uma demanda bastante imensa. Então as empresas se aproveitam e que tem um menor índice de produtos, né? Um menor índice de ofertas, né? E quando eu falo em ofertas, é a questão da minha quantidade que eu tenho em estoque, né? De determinado produto. É a quantidade que eu tenho para vender e a demanda é a quantidade de gente que tem para comprar. Então, quando minha oferta é baixa para o meu país nacional, porque eu opto por exportar muito mais, porque o dólar está muito alto e eu vou receber muito mais por isso, vou ter um lucro maior. Então, consequentemente, eu vou vender aquele produto mais caro aqui dentro do país onde eu produzo, porque a minha oferta é menor e minha demanda é muito grande. Então, eu sei que eu vou vender de alguma maneira. E eu sei que eu vou conseguir vender tudo porque eu tenho uma oferta menor, certo? Então o preço acaba influenciando muito. A questão do transporte também, pelo combustível aumentar o preço, o transporte, o frete vai ser mais caro, então consequentemente as empresas vão aumentar o valor dos produtos de uma certa forma. Então influencia toda uma cadeia de preços do país com um simples alta do dólar, porque o dólar é a moeda padrão do mundo, né, em relação ao termo econômico. Então tudo se baseia nela. Quando ela aumenta, tem de certa forma um impacto negativo, né, nos países em que ela aumentou mais do que reduziu. Então tem uma série de impactos que ocorrem principalmente para o consumidor final, porque o seu poder de compra vai cair, né, uma vez que o preço ele tende a aumentar. Então assim, né, quando a gente fala, seguindo o próximo ponto aqui, que é a relação à época do ano, algumas empresas elas tendem a vender mais em determinada época do ano. Por exemplo, empresas que trabalham no nicho de chocolate, a gente sabe que ao chegar da Páscoa, né, a busca por aquele produto ela aumenta de um nível absurdo, né, aumenta 500%, 400% em busca daquele produto. Então é uma época em que tende a vender mais. Então as empresas chegam até a contratar mais pessoas para conseguir atender a demanda. Né? Tem também a questão no próprio tempo do chocolate tem a questão do peixe também, né? Então empresas que estão nesse nicho de pescaria, então tendem a vender mais também. Então é uma época que lucram bastante. Então varia muito a época do ano e aí se torna um cenário econômico otimista, né, devido à época do ano ali que a empresa consegue atender. Falando em escândalos corporativos, é mais voltado para alguma notícia negativa que algum grandão de uma empresa teve, até mesmo alguma notícia negativa da empresa, né, que se envolveu em algum escândalo que passou em rede nacional. Enfim, tudo isso aí tende a ter um cenário econômico pessimista, porque aquela empresa vai ter um olhar negativo mediante ao país em que ela convive, né? Ao país em que ela atua no segmento do seu mercado. Então, de fato, também influencia no cenário econômico. E em relação à política, né, a gente pode destacar alguns pontos aqui em referente à taxa de juros, né, que a política ela pode influenciar diretamente na taxa de juros. A inflação, principalmente a inflação, né, a política também ela pode impactar de uma certa forma no controle ou até mesmo descontrole da inflação. A gente sabe que não é fácil administrar um país, então tende a esses altos e baixos, né, e tem hora que realmente foge do controle, e aí se tem vários planos, se passa por uma estratégia realmente gigantesca para poder controlar novamente. Em relação à Bolsa de Valores, né, que no Brasil a gente é a nossa B3, né, que também pode influenciar na movimentação da bolsa. A política também pode ter essa influência referente à bolsa de valores. Investimentos também tem um certo impacto ali que a política ela pode cometer, né, em relação aos investimentos, seja pelo patamar de taxa de juros, seja pelo risco em quesito de não pagamento de dívida, né? A gente, quando fala em investimento, a gente tem o nosso tesouro direto, que a gente empresta direto para o governo através da nossa própria bolsa de valores. Então, assim, o governo ele te paga ele joga um título de dívida lá. A gente sabe que as obras que o governo faz, que eles contratam em licitações, são obras milionárias, né? Bilionárias, chegando até também, a gente pode dizer que bilionárias também. Então, assim, ele joga aquele título de dívida ali e as pessoas compram uma parte daquele título de dívida.
Obviamente que ninguém vai colocar acima de 250 mil, né, reais em cima de um só título, porque aí já foge da proteção do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E aí fica para uma aula de investimento, tá, que a gente pretende lançar aqui no curso também, para dar uma base a vocês, né, de como investir na Bolsa de Valores. Mas resumindo, o Tesouro Direto a gente empresta dinheiro para o governo, né, através de um título de dívida que a gente compra, uma pequena parte dele ali, e ele promete nos pagar com juros e paga, tá? Tesouro Direto, renda fixa é o investimento mais seguro do país e eles vão te pagar com um juros anual, né? Normalmente, no momento dessa aula que eu estou gravando, se eu não me engano, está chegando a 18%, o maior índice até hoje, que o governo paga de juros para quem empresta dinheiro a ele através do Tesouro Selic. Né? E assim é um cenário que muda consequentemente, oscila muito, às vezes paga mais, às vezes paga menos, mas aí fica para uma aula de relação a investimento, tá? Dando sequência, né, também temos um ambiente de negócio em que a política ela pode afetar decisões de consumo. Acho que acredito também nesse tópico, a política de uma certa forma pode influenciar nas decisões de consumo, né? Tipo atitudes de representantes da nossa nação que de uma certa forma pode impactar ali no consumo da população. E assim, né, falando também de produção industrial ou comercial, de uma certa forma a política ela pode impactar de um jeito ou de outro, podem causar efeitos diretos sobre produção industrial e comércio, tá? De uma certa forma a política também pode impactar, seja com novas normas, com novas regulamentações, enfim, tudo isso influencia em questão de parte tanto da taxa de juros, inflação, até mexer em questão de produções industriais e comerciais. Assim, de uma certa forma a política influencia no modo geral, né? Pois são eles que administram o país, né? Então tende a acontecer esses cenários econômicos também referente à política. Então assim, como a gente analisa alguns cenários econômicos, né? Aqui eu separei alguns tópicos para a gente entender melhor como funciona um pouco sobre cada um deles. Temos aí as vendas, os impostos, os custos, o PIB, o nível de emprego, a inflação e os preços. Né? E aí falando um pouco sobre as vendas, né? Como é que elas impactam de uma certa forma no cenário econômico, né? Como são analisadas. Assim, é possível a gente destacar através de alguns fatores, né? Tipo taxa de juros, inflação, poder de compra, tudo isso é envolvido em relação a vendas. E aí quando eu falo um pouco sobre as taxas de juros, que é um indicador importante nesse quesito, né? A gente passa a entender porque ele afeta a produção, o nível de crédito e o fluxo referente ao dólar. E aí se baseia a taxa de juros. A inflação, ela já é usada mais para controlar, né, para entender os movimentos que a própria inflação ela pode ajudar a prever na taxa de juros. O poder de compra, ele é meio que um fator econômico e de certa forma ele afeta a demanda, tá? Então assim, a gente entende um pouco sobre a questão de vendas quando a gente se trata de um cenário econômico, né? A questão do imposto, também a gente considera características em relação a tributos, né, em relação ao nosso sistema tributário, e como eles podem de uma certa forma ser influenciados na questão macroeconômica do negócio. Falando aí sobre custos, e assim, a parte de custo é possível que a gente considere alguns pontos, né? Como é que eu posso explicar esses pontos? A questão da identificação, a gente pode colocar assim, que é na parte de que eu preciso identificar, né, todos os custos envolvidos, preciso ter em mente isso, seja em produção ou em venda de um produto. Por exemplo, custos diretos. A gente tem um exemplo, a matéria-prima. E aí, ou mão de obra, né? Mão de obra também se trata de um custo direto. Né? E quando a gente fala de um custo indireto, nesse quesito aqui, de um cenário econômico, a gente pode se tratar como um aluguel de um espaço, por exemplo,
ou de uma máquina, enfim. Aluguel de algo que envolva a sua corporação, né, sua organização. A energia elétrica que se necessita para rodar a operação. A água e, consequentemente, não sei, internet, telefone. Acredito que se encaixe também no quesito indireto. Falando nesse tópico aqui de cenário econômico para custo, certo? Claro, em outros assuntos que a gente estivesse falando de custos, por exemplo, em termos de contabilidade, né, teremos os custos fixos, aí se entraria aluguel, água, luz, que são custos realmente essenciais que a gente necessita para rodar a operação ou no nosso próprio custo de vida, né, pessoal. E as nossas despesas seria tudo aquilo que a gente gasta que não tem tanta importância, como por exemplo diversão, né? Obviamente que é importante se divertir, mas é um custo que não se enquadra no seu custo de vida, né? Algo que você separa uma parte do dinheiro ali que você ganha para ter essa diversão, para ter esse momento de lazer. Mas assim, independente, entra na parte de despesa, né? Por exemplo, fazer uma festa de aniversário, isso é uma despesa, isso não é algo que retém do seu custo de vida, então se trata como despesa. Então assim, a gente identificou um pouco, né, sobre a questão do custo. A gente pode encaixar também a definição, né, do método de como será os custeios daquela determinada operação, então é importante definir também essa questão. Analisar os custos variáveis, né, que são aqueles custos que oscilam, não são custos fixos. E assim, os custos variáveis eles costumam aumentar quando a demanda cresce, né? Consequentemente, a demanda cresceu, os custos aumentaram. E diminuem quando há redução na demanda, né? Quando vende menos. Isso é um indicador que meio que anda junto. E aqui, claro, falando em cenário econômico, tá? Obviamente que vocês vão ter na mente já gravado que quando a gente faz mais, a gente tem que fazer com menos, né? Então, fazer mais com menos. Mas aqui a gente está se tratando de cenário econômico, certo? Obviamente que as equipes, né, a empresa, ela vai buscar formas de reduzir o custo e aumentar a demanda, né, e aumentar a venda. Então, assim, a gente pode também enquadrar na questão de custo a parte de oportunidade, né? E quando eu falo em oportunidade, é ter um valor atribuído, né, para uma melhor alternativa quando uma escolha é feita. Então, se eu enxergo a oportunidade, eu como um responsável daquilo ali, eu preciso realmente fazer uma escolha se aquilo de fato é uma oportunidade que vai trazer benefícios ou se eu estou dando um tiro no escuro. Então é importante ter uma estratégia por trás disso, mas não deixa de se enquadrar na questão de custo visando o cenário econômico da empresa, né? Sobre o PIB, o nosso produto interno bruto, né, que é um indicador que mede o nível de serviço ou produção, né, de um país. E assim, quando a gente fala em analisar um cenário econômico de um país, né, com base no PIB, né, a gente considera algumas possibilidades, como a questão do PIB per capita e o modo como o PIB é calculado, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de como o PIB ele é feito na métrica, né, como ele é calculado. Temos aí o crescimento do PIB, né, e quando a gente fala em crescimento, como é que se mede esse indicador de crescimento, né? Ele indica, né, que a economia está indo bem, está crescendo, está indo bem. E assim, ele é medido através de taxas de desemprego, né, quando se tem um número ali, e em referente ao que está sendo gasto no mercado. Então, o PIB ele basicamente se mede por ali. Então, se a minha taxa de desemprego ela está baixa, isso consequentemente eu estou tendo um nível de empregabilidade maior, eu estou empregando mais pessoas, então isso é um sinal de que o PIB está bem, né? E se o mercado está muito movimentado, o poder de compra está muito forte, então esse também é uma métrica que o pessoal do IBGE usa, né, para aumentar o PIB de um país. Ou seja, eu estou tendo o meu índice de desemprego menor, e isso é muito bom, né? Lembrando que eu estou falando, o menor ele é bom porque eu estou falando em desemprego e não em emprego, né? Em relação ao desemprego, então quando ele é menor, então ele está bom, né? É sinal de que está tendo contratações, as empresas estão colocando mais gente para trabalhar. E quando o poder de compra ele está alto, né? O comércio está bastante movimentado, vendendo bastante, então é um sinal de que o PIB está bem, o país está podendo dizer que está bem, né? Tá operando, está rodando, o comércio está fluindo.
Quando eu falo em PIB per capita, é, é o seguinte, o PIB per capita ele é dividido, como é que eu posso encaixar? Ele se divide pela população, certo? Indicando o que cada pessoa produziu. É meio que considerar um indicador do padrão de vida de cada um. O PIB per capita ele se enquadra nesse quesito. Já o cálculo do PIB, ele é feito de três maneiras, certo? E assim, quando a gente fala do cálculo do PIB, ele se baseia na demanda, né? Renda ou oferta. Acredito que são esses três pontos. Isso. Demanda, renda e oferta. Né? E aí parte de um cálculo que permite ter uma visão diferente da economia. Então ele se baseia nesses três pontos. Referente à comparação entre os países, né, a gente sempre passa no jornal, inclusive, né, que se compara o PIB dos países para ver como está a economia no mundo, né, não só no nosso país, mas no mundo também. E para isso é preciso converter, né, para uma moeda comum, por exemplo, quando se usa a taxa de câmbio, né? Então tem que ter aquela média ali. A gente sabe que a realidade dos países é diferente, né? A quantidade de habitantes é diferente. Então tudo se converte para trazer uma média, um denominador comum, para que o resultado ele seja justo, né? Quando se fala em comparar a nível mundial, né? E não só no país em si. Então assim, para resumir, né? O PIB a sigla dele é referente ao Produto Interno Bruto, né, que mede o valor que é gerado através de uma economia que esse valor se atualiza a cada trimestre dentro do ano, né? E assim, tem a questão da medição por trimestre e tem a questão da medição no decorrer do ano, uma vez por ano, né? Então tem essas duas visões, a gente tem o acompanhamento por trimestre e o acompanhamento anual. Né? E, obviamente, né, feito o cálculo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso IBGE, são dados resumidos através de uma base de dados bastante analítica, bastante visada, né? E o IBGE é a nossa fonte de confiança no país, né? É o setor público que realiza as pesquisas, né, de estatística e geográfica. Falando aí no nível de emprego, como é que a gente pode encaixar na questão do cenário econômico? Na questão do nível de emprego, é possível considerar indicadores como a questão da própria produção industrial e a taxa de desemprego, tá? Falando em produção industrial, assim, quando a produção, ela, de certa forma, ela aumenta, significa que mais valor está sendo gerado, né? Eu não vou simplesmente produzir mais do que eu produzo se eu não tenho uma perspectiva de mercado alta. Se eu não tenho, eu vou continuar produzindo o que eu sempre produzi para atender minha demanda e ter um estoque considerável para atender demandas que venham de uma forma extraordinária, né? Que venham de uma forma urgente ali e eu não deixo o cliente na mão. Então, quando eu produzo mais, obviamente está tendo um valor gerado maior, né? Está tendo um consumo maior referente à produção industrial. E assim, a sociedade, consequentemente, ela vai consumindo mais, né? E uma vez que aumenta o poder de compra, vagas de emprego vão surgindo e a taxa de desemprego vai diminuir. Então, uma mão lava a outra, né? O mercado, de uma certa forma, ajuda a gerar o emprego, né? Ele o cliente é o fundamental, ele que está comprando, é o consumidor final que vai aderir àquele produto e consequentemente vai meio que obrigar as empresas a contratar mais mão de obra para poder entregar uma demanda maior do que o normal, do que ele costumava ter. Então afeta, né, o nível de emprego, a gente pode destacar dessa maneira em relação à produção com a taxa de desemprego. E quando eu falo em taxa de desemprego, né, eu quero dizer que o consumo por produto e serviço das famílias, né? Vamos resumir em relação à família e não no consumidor único, mas em relação à família, né? Quando diminui, a taxa de desemprego aumenta, porque o poder de compra ele cai, então a taxa de desemprego ela aumenta, ela não passa a diminuir, sim a aumentar, que as empresas acabam enxergando a mão de obra escassa. Às vezes vem até as férias coletivas, né, para tentar de uma certa forma evitar o desligamento, né, de repente uma maré ruim,
mas de fato quando se enxerga em um período já a médio prazo que está aquela constância de produção baixa, então acaba que o índice de desemprego começa a aumentar, porque as empresas não vê outra saída, né? Não conseguem mais manter aquele número de colaboradores devido à baixa produção dos produtos, né, na indústria. Então, de uma certa forma, afeta, assim como a gente falou na questão da produção, quando ela aumenta a taxa de desemprego cai, quando a produção ela diminui, a taxa de desemprego ela aumenta. Então, é meio que sempre ao contrário, né? Se um aumenta, o outro cai. Se um cai, o outro aumenta. Então, vive nesse loop aí e não consegue evoluir. Então, é muito importante o poder de compra. Então, para resumir, a alta do dólar ela afeta tudo isso, né? Uma vez que a moeda ela se desvaloriza mais, as empresas elas optam por exportar e de uma certa forma o poder de compra cai porque uma vez que a oferta para o nosso país ela é menor para uma demanda muito grande, o preço ele tende a aumentar. E aí paga quem tem mais, né? Quem tem mais dinheiro, quem não tem uma renda baixa, né? Quem tem uma renda boa, vive bem, consegue segurar esse cenário econômico pessimista, né? E enquanto quem já não tem menos já não consegue, então o poder de compra ele diminui de uma certa forma, certo? É meio é meio que esse padrão, né, de um cenário econômico de um país. E aí pra gente fechar esse tópico, né, falando aí sobre inflação e preços, eu vou meio que resumir os dois em um, tá? A inflação, né, se ela aumenta, ela é muito baseada no nosso IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo. Então, se a inflação ele tende a aumentar, consequentemente, os preços de vivência, de sobrevivência mesmo, seja a cesta básica, né? Questões de mercado, combustível, né? O próprio gás de cozinha, tudo isso tende a aumentar um pouco os seus valores, né? E aí, obviamente, os preços aumentam nos mercados, nas prateleiras. E assim, a gente vai continuar comprando? Vai. Só que vai pesar mais no bolso, né? Até chegar um momento de que algumas pessoas vai passar a não ter mais condições de comprar, né? De repente aquela qualidade que você tinha, né? Você fazia na compra, você continua comprando, porém uma qualidade inferior para continuar mantendo os preços, né, naquilo que você pagava. Um exemplo, um produto que você costumava comprar R$ 100, com a alta da inflação ele passou a ser, não sei, R$ 110. E aquele que era 90 que você não comprava por ter uma qualidade menor, passou a R$ 100, passou a ser R$ 100. Então você passou a comprar aquele da qualidade menor. De uma certa forma você continuou gastando a mesma coisa, porém você perdeu qualidade, né? Você não tem mais aquele produto que você tanto comprava, porque ele meio que fugiu do seu orçamento com a alta da inflação. E assim, quando a gente fala em inflação, obviamente estou falando também dos preços, né? Então algumas coisas que afetam a inflação é a taxa de juros, é a alta do dólar, né? De repente uma crise sanitária que a gente teve, que foi a pandemia, algum outro fator político, econômico também que pode afetar a inflação. Então são série de fatores que afetam, né, o IPCA de um país. Então assim, com isso a gente encerra esse bloco, né? Essa questão aqui dos cenários econômicos. É um breve resumo mesmo, só para a gente entender como funciona a questão dos cenários econômicos, né, dentro de um país. Então espero que de uma forma clara e objetiva vocês tenham entendido. Lembrando que sempre que houver dúvidas, pode nos contatar, assim que possível a gente já responde, já tira a dúvida ali também. Mas assim, espero que tenha ficado claro, né? A gente tentei aqui passar um pouco, né, sobre os cenários econômicos que acontecem no país, né, que de uma certa forma afeta uma cadeia geral ali dentro do mercado. Então assim, é um assunto muito interessante, né? A gente fica por dentro, a gente passa a ter uma noção melhor de como funciona a economia de um país. Então é isso, turma. Com isso a gente encerra essa aula, tá? Vejo vocês na próxima aula. Valeu! A aula.